Importância do estudo do desenvolvimento humano. Anteriormente, ficou a ideia de que o conhecimento sobre o desenvolvimento humano é importante em diferentes áreas, incluindo na educação, especialmente para o professor. Isso é verdade, na medida em que o estudo do desenvolvimento humano na formação do professor permite a este descrever, explicar e prever o processo do desenvolvimento humano, o que condiciona uma boa aprendizagem. O professor, ao estudar o desenvolvimento humano, consolida e reativa a capacidade de observar comportamentos dos aprendentes em diferentes idades, procurando especificar como eles mudam ao longo do tempo, destaca os padrões típicos de mudanças e as variações individuais. Ao estudar o desenvolvimento humano, o professor desenvolve competências para promover fortes laços afetivos entre as crianças nos aspectos de desenvolvimento normal e anormal. Ajudar as crianças e os adolescentes socialmente desfavorecidos a prevenir as dificuldades emocionais resultantes da falta de amparo social. Tratar as crianças de acordo com as suas particularidades individuais. Adequar as aprendizagens às faixas etárias. A abordagem do desenvolvimento humano significa ter o conhecimento das características comuns de cada faixa etária e compreender as particularidades individuais, de modo a permitir a explicação da importância do desenvolvimento humano no processo de aprendizagem. Em suma, podemos concluir que existe uma forte relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Esta relação é recíproca na medida em que o desenvolvimento humano é o resultado da interação do indivíduo com diferentes contextos e dessa interação resulta a aprendizagem. O desenvolvimento humano reflete-se na aprendizagem, evolução de forma de agir. A aprendizagem é, portanto, um processo de afeto mais ou menos duradouro, pelo qual os comportamentos novos são adquiridos ou os que já existem são modificados em interação com o meio ambiente. A aprendizagem pressupõe o desenvolvimento das capacidades e qualidades individuais em formas de habilidades e hábitos, traduzindo-se no indivíduo em saber, saber fazer, saber ser e saber estar. Ou seja, a aprendizagem visa desenvolver 3 aspectos fundamentais da personalidade do indivíduo, que são o aspecto cognitivo, o aspecto psicomotor e o aspecto afetivo, emocional e social. Em cada fase da vida, o homem tem um certo nível de desenvolvimento nos seus vários aspectos: físico, motor, cognitivo ou intelectual, afetivo, emocional e social, o qual poderá facilitar a aprendizagem de determinadas matérias. Quanto menor for o desenvolvimento da pessoa que aprende, menor deverá ser a complexidade dos conteúdos ministrados para ela. Assim, ao planificar as aulas, é importante que o professor conheça antecipadamente as características dos seus alunos, de modo a programar adequadamente os conteúdos. Por exemplo, para ensinar operações matemáticas básicas a um aluno da primeira classe, o professor deverá selecionar números naturais simples e com recurso a objetos para reduzir o nível de abstração, o que já não acontece nas classes posteriores. Quando se fala de desenvolvimento, importa referir que em algumas regiões do nosso país, as adolescentes são consideradas preparadas para assumir papéis sociais porque já estão na fase da menstruação e ou que tenham passado pelos ritos de iniciação, levando muitas vezes essas adolescentes a casamentos prematuros. Esta maturidade é simplesmente biológica e o desenvolvimento do ser humano não se resume apenas à maturidade biológica. É necessário considerar os aspectos cognitivos e afetivos no seu desenvolvimento humano. Resumo do tema.
O desenvolvimento humano consiste num processo de transformações ou modificações que ocorrem no indivíduo desde a sua concepção até a morte, envolvendo as esferas biológica, psicológica e social. O estudo do desenvolvimento humano na formação do professor é relevante porque permite a este descrever, explicar, compreender e usar o conhecimento do processo de desenvolvimento humano para criar condições adequadas para uma aprendizagem que corresponda ao nível de desenvolvimento da criança. Igualmente, o conhecimento sobre o desenvolvimento humano é relevante para a atuação de profissionais em diferentes áreas, incluindo no domínio das políticas públicas, particularmente de âmbito social, como, por exemplo, para crianças superdotadas e ou com atraso no desenvolvimento, para idosos, etc. Difícil é o ficar